Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um BML Cast. Hoje esse EP promete muito. Eu trouxe um convidado aqui muito especial que faz parte também do nosso mercado. Um cara que está há anos-luz aí à frente de tudo que eu já vi, né? Pelas conversas que nós tivemos aqui no Bastidores, que é o Gustavo, COO e sócio da V4 Company. E aí, meu irmão, Tudo quais são certo? as expectativas aí para esse EP? Muito obrigado pelo convite, Lucas. Ótimas conversas até aqui, não só hoje aqui nos bastidores, mas desde quando a gente começou a trocar ideia. Cara, a expectativa é conseguir trazer um pouco pro pessoal essa visão sobre o que a gente já conseguiu tirar de insight nesses 13 anos de V4 até aqui, eu há 7, e o que a gente está enxergando de futuro também, né? Então, um pouco do passado, o que ele trouxe para a gente de aprendizado para encarar o mercado hoje, no presente, e o que a gente está conseguindo enxergar de sinais do futuro aí para quem está operando nesse setor e que quer ter vantagem competitiva, né? Cada vez mais. Maravilha, irmão. Maravilha. Então, cara, para começar, eu queria que você contasse um pouco da sua história pra galera aí, Show cara. de bola, Como cara. que você começou o mercado de trabalho, como conheceu a V4, como foi esse início aí de vocês? Muito massa. Eu sou do interior de São Paulo aqui, de Franca, só que eu fui conhecer a V4 lá em Sinop, no Mato Grosso. Lá é uma cidade que fica bem no norte. Não sei se você conhece Sinop. Conheço. Bem lá no Conheço. norte do estado do Mato Grosso. Eu fui para lá fazer faculdade e na faculdade me envolvi em todos os possíveis setores, inclusive na iniciação científica, que é quando eu fui ter meu primeiro contato com a parte de growth, porque a ciência nada mais é do que análise, ideação, geração de hipótese, teste, né, discussão de resultados e, enfim, propor soluções e gerar valor a partir disso. Então eu tive esse primeiro contato lá na universidade e depois eu entrei na empresa Júnior, que é onde eu comecei a ter contato com essa parte de empreendedorismo, e eu fui diretor de marketing dessa empresa Júnior. E aí uma coisa se juntou com a outra, marketing, direção na empresa Júnior, empreendedorismo, ciência, e aí eu vi que tinha um cientista do marketing, que era o Daniel Lippert. Legal. Eu conheci ele lá em 2017 para 2018, o Daniel Lippert, fundador da V4 e CEO, né? E comecei a seguir, comecei a me interessar cada vez mais. Na época não tinha tanto conteúdo de growth marketing com uma profundidade tão grande, né, Lucas? Não sei se você se recorda ali, 17 para 18 era uma coisa meio que... Uhum. Tinha alguns infoprodutores, né? Mas não era uma coisa tão concreta. E o Denner, junto com a V4, sempre teve uma característica assim mais, vamos dizer, robusta na forma de trazer o conteúdo. E eu me identifiquei logo de cara. Saí ali num período de greve da faculdade, pensando em como que eu ia me manter lá, porque essa greve foi uma greve, inclusive, que originou alguns cortes, e eu sempre precisei das bolsas e de trabalhos pontuais para me manter estudando fora. E aí foi onde eu encontrei o marketing digital como uma forma, além de fazer o meu trabalho na empresa Júnior, de gerar uma receita também. Fui afiliado. Boa. Aí comecei como afiliado a vender alguns produtos e tudo mais, vendia nos grupos, comecei a entender um pouco mais sobre tráfego pago. E aí nessa de ficar como afiliado, fiz de tudo que você possa imaginar. Precisava de grana para investir em tráfego pago, Lucas. E aí eu fui pro semáforo. Fui lá, vendi bala, levantei uma grana, coloquei essa grana, comecei a vender. Na época era um produto de amigurumi, que era um crochê lá que vendia muito bem, vendia pra cacete na época. Tinha uma comissão legal também como afiliado. Só que teve um problema ali que era o fluxo de caixa, né? Porque as plataformas, Hotmart, Monetize, etc., você tem uma receita que você vai conseguir retirar só daqui 30 dias e tal. E aí foi onde eu falei, cara, não vai dar para ficar só como um afiliado. Foi onde eu encontrei serviço de marketing como alternativa. 2018, batendo na porta dos empresários lá em Sinop, no Mato Grosso, falando de tráfego pago, você imagina qual que era a recepção que eu tinha da galera. Nenhuma, né? Cara, era uma coisa assim, eu tinha que basicamente me oferecer para trabalhar de graça e mesmo assim era muito difícil. Até que eu encontrei uma pequena agência em que eu me ofereci para trabalhar de graça, inclusive. Eu queria investir em mídia, mano. Eu queria investir. Como eu tinha tido aquele gostinho de fazer minhas primeiras vendas no meu próprio gerenciador de anúncios como afiliado, eu falei, cara, isso é uma coisa assim que você consegue ver que tem muito valor. E eu falei, cara, eu quero ficar bom nisso. Eu quero ficar bom nisso. E ficar bom em gestão de tráfego é o quanto que você investe. Exato. E eu queria investir. Então, minha remuneração nessa época era ter acesso à conta de anúncios de clientes que investiam. Trabalhava de graça, queria aprender. Aí fiz durante bastante tempo essa agência performar com alguns clientes, até um ponto que eu falei, cara, eu preciso realmente começar a ter algum benefício, um retorno sobre isso e já enxergava a possibilidade de construir carreira. E aí eu vi a franquia da V4. Né, eu vi na época que tinha já esse modelo de franquia, fui buscar saber como
esse modelo funcionava. E aí o Max Satiro, que na época era o diretor de expansão da V4, ele me indicou, falou, cara, tem um cara aí em Sinop que tem uma unidade franqueada já, vai procurar saber, troca uma ideia com ele, depois a gente conversa. E aí esse cara era o Vinícius Colli, que é meu sócio e atual CRO da V4. E aí, Lucas, a gente começou a trocar ideia, eu já entrei logo de cara na unidade dele e falei, cara, eu não vou abrir uma franquia do zero, eu tô vendo que vocês estão construindo um negócio legal aqui, deixa eu trabalhar contigo, vamos ver qual é que é. Ele mesmo me convidou, a gente falou, cara, vamos junto. E logo no primeiro ano, assim, trabalhando juntos, me tornei sócio da unidade. A V4 ela tem esse princípio do partnership, né, da sociedade, como uma forma de construir grandes negócios. Então, é uma forma de trazer você para o jogo, né, de você... Aí é justamente o que eu estava buscando, né, empreender mais do que só fazer marketing. Encontrei essa oportunidade na V4 e dessa oportunidade a gente começou a construir uma unidade, né, uma assessoria de marketing que bateu os primeiros 100 mil, bateu os primeiros 200 mil por mês, bateu os primeiros 500 mil. Dos 500 milhões, bateu o primeiro milhão, bateu o segundo milhão, tá batendo o terceiro esse ano. E nessa de construir uma unidade grande, né, vamos fazer 35 milhões esse ano, a matriz da V4 Company, né, a matriz, ela nos observou como uma unidade em potencial, assim, muito maior do que a média. Porque a gente basicamente tem a nossa unidade, uma grande geradora de receita no ecossistema da V4, tem um top 10 de excelentes franqueados e sócios, e depois tem a cauda longa, que aí a gente começou a observar a própria matriz também. A gente falou, cara, como é que eu melhoro essa cauda longa? Como é que eu equilibro melhor essas unidades franqueadas? E aí foi quando o Denner Lippert chamou o Vinícius Colli, que me chamou junto, para fazer parte do corpo executivo da matriz. Tá. E aí, nesse momento, a gente subiu alguns diretores da unidade V4 Colicô, lá aquela de Sinop. A gente já tinha migrado nosso time para Campinas, para São Paulo, etc. A gente subiu essa galera para tocar a unidade e veio para a matriz para fazer um plano de crescimento e unificação da rede para elevar o nível da rede como um todo. Desafiador, mas tem sido o meu trabalho aí nos últimos 12 meses. A gente está caminhando para o fechamento de 2025 com as unidades ali crescendo em 60% da receita média por unidade. Caramba. Então, unidades que não tinham um CAGR, né, um crescimento tão avantajado ao longo dos últimos 2, 3 anos, nesse ano, romperam com a inércia e começaram a trabalhar. Organizamos também a rede em diretorias regionais. Enfim, a gente fez esse trabalho justamente para poder trazer um pouco do que eu acho que a galera que tá ouvindo aqui busca, que é, cara, existem assessorias que fazem lá seus 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, 3 milhões por mês. Qual que é a diferença dela para as demais? A gente tinha essa diferença na própria V4. E aí é um pouco do que a gente veio fazer aqui e tem funcionado, cara. Começamos a engrenar. Cara, muito bom, real a história. E eu queria que você desse um pouco mais de detalhe, porque assim, muita gente pergunta para nós aqui, Gustavo, o seguinte: pô, eu sou uma empresa, eu comecei agora, eu faturo 50 mil por mês e não consigo passar disso. Então, esse passo de vocês do 0 pro 100 mil, do 100 mil pro 200, pro 300 e tal, como você tem essa receita, você poderia falar um pouquinho pra gente dos fatores principais que fazem as empresas escalarem nesse nível? Perfeito. Cara, eu acho que se a gente for pegar a maior parte da galera que nos ouve, que pode estar dentro do setor de serviço, né, principalmente marketing, etc., um dos fatores primordiais, Lucas, é o leverage. Que tem um livro muito legal, que se a galera não conhecer, vale a pena buscar, chama Managing the Professional Service Firm, que é gerenciando firmas de serviços profissionais. E o David Master, que é o autor desse livro, que é um cara que transita muito bem com as consultorias grandes do mundo, que hoje são globais, e que é o grande case. Como é que você tem uma consultoria, que é o serviço, que você depende de gente fazendo, atuando globalmente? É um pouco dessa resposta da pergunta que você me fez, que é, cara, como é que você cresce nesse setor? E através do leverage. Leverage é basicamente o quanto que você está alavancado em pessoas. Tá. É a proporção de pessoas sênior que conseguem encabeçar grandes iniciativas em relação a pessoas plenas e júniores que estão se formando para isso. E uma coisa que o próprio Vinícius Colli, meu sócio, depois eu fui reproduzindo também, que a gente buscou acertar desde o início é, cara, você tem que ter gente muito boa embarcando. Parece meio óbvio e é mesmo, mas a grande realidade é: eu preciso sim de uma máquina de aquisição? Preciso de uma máquina forte? Preciso de produto bom? Preciso, óbvio, só vou conseguir crescer a partir disso. Porém, hoje, por exemplo, eu mesmo tendo tudo isso,
tem um gargalo, às vezes, de leverage, de pessoas. Tem unidades na V4 que tem mais capacidade de crescimento em termos de produto e novos clientes do que pessoas para absorver isso. Então, te respondendo bem objetivamente, cara, o primeiro ponto de desbloqueio para o nosso crescimento foi gente boa, né? Foi dar nível de alçada para ter leverage, para replicar unidades de negócio. Uma squad, 2, 3, 4, 5, primeira gerência. Uma gerência, 2, primeira diretoria. Então, assim, esse leverage, ele é uma das formas de construir realmente essa estrutura para absorver, né, de uma forma que seja bastante qualitativa também essa demanda que a gente gera. Que é um dos grandes desafios hoje, né? Não é só crescimento no caso da V4, é um crescimento que seja sustentável, que você tenha um controle de qualidade bom. Controle esse que só é possível quando você tem leverage, né? Quando você tem pessoas que conseguem distribuir seu crescimento, conseguem fazer seu crescimento ser sustentável. Se o Vinícius Colli fosse um cara centralizador, meu sócio, fosse um cara centralizador, que tivesse aquela síndrome do super-herói, que tudo é ele, e que fosse aquele cara que, enfim, concentrasse a alçada da unidade, a gente provavelmente nunca teria chegado no tamanho que a gente chegou. Então, ele Muito sempre identificou pessoas em potencial, eu fui uma dessas pessoas, e eu identifiquei outras, e outras identificaram outras, e assim a gente foi construindo essa camada que foi possível depois pensar o crescimento, né? De absorver novas contas, novos projetos, de pensar novas iniciativas. Então, o leverage é um ponto central. O partnership vem depois disso daí também, que é tipo, pessoas boas, essas que a gente identifica, só ficam se elas realmente se sentirem donas do negócio, se elas sentirem que elas têm um protagonismo muito grande. Então, assim, de novo, respondendo a sua questão, gente muito boa e que consiga enxergar dentro da companhia uma visão de futuro que só o partnership pode ter. Eu acho que se eu fosse destacar dentre os múltiplos fatores de crescimento da nossa unidade da V4, esse eu acho que é um dos que mais pega, assim, sabe? Legal. Cara, e agora eu vou te fazer uma pergunta que já me fizeram, tá? A gente sabe, e você trouxe muito bem detalhado aqui, que no nosso segmento, né? A gente trabalha no segmento de serviço, é escalonável, não é escalável. Perfeito. Portanto, precisa de pessoas e, obviamente, pessoas boas. Mas a galera que tá começando, já me fizeram uma pergunta assim, ó, tá, legal, eu sei que eu preciso, mas eu não posso pagar. Como que eu trago essa galera? Eu acho que o princípio desse partnership ele é uma das ferramentas, né? Não pode ser a única, porque esse é um ponto que, enfim, você precisa ter ações de curto, médio e longo prazo, né? Tá. Vamos considerar que a remuneração, dinheiro na conta amanhã, é uma remuneração de curto prazo, é um incentivo de curto prazo que é extremamente importante. Mas se você identifica pessoas com alto potencial e que você vê que você pode trabalhar com elas ao longo do tempo e elas têm essa perspectiva, aí o partnership, o equity, ele vira uma ferramenta para poder trabalhar essa visão de futuro e reter bons talentos que fazem sentido, não só porque são bons tecnicamente, mas porque tem a cultura, o DNA do negócio que você quer construir. Só que aí entra um ponto, Lucas, que essa galera tem que ter aqui também na hora de, né, se questionar, fazer um auto-questionamento a respeito disso, que é: cara, eu, primeiro, tô construindo um sonho grande junto. Eu tenho um negócio que é um sonho grande. Porque essas pessoas que você atrai, não só pela remuneração de curto prazo, mas pelo equity, elas só ficam se elas conseguirem identificar que esse founder, que esse cara que tá buscando construir esse negócio, ele realmente tem um sonho grande. Na época, o Vinícius Colli não podia também me pagar muito. O Denner também não podia pagar muito. Só que, cara, na fala desses caras, na forma como eles vendiam o futuro, dava para entender que ia ser um negócio muito grande. 13 anos se passaram desde o início da V4, a gente tá aqui vendo isso hoje. Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, você não pode pagar uma puta remuneração de longo prazo. Pensa como você consegue trazer pessoas através dessa visão, né, de como que eles vão construir isso no longo prazo. A gente tem aqui uma série de pessoas que vão ser mais curto-prazistas e vão sair fora mesmo, e próximo. Esse cara já não era para estar contigo mesmo, eventualmente. Mas essas pessoas que estão no seu núcleo, que você está começando lá no início e que você consegue vender essa visão de longo prazo, elas vão ser as pessoas que mais vão se beneficiar desse crescimento no futuro. Só que aí esse cara tem que saber vender. Então, das duas, uma, ou você tem um puta dinheiro para pagar agora, ou você tem um puta sonho grande para vender para esse cara. Legal. E que seja real, genuíno, verdadeiro, né? Ninguém cai no conto de mais ninguém. Tem que ser um sonho grande que você acredita, que você vai alcançar realmente. Tem sido assim. Agora, outro ponto para contrapor isso aí também, Lucas, que eu vejo é assim, ó. No momento em que você já pode investir, que você pode pagar um pouco mais, cara, não
não fica reticente em fazer isso. Investe, paga, porque é uma coisa que vai conferir um nível, que é o leverage que a gente estava falando, que é uma coisa que vai te jogar para um próximo nível também. Então, assim, no começo, quando o cara não tem esse investimento, ele tem, então, no mínimo, um sonho grande para poder, a partir do seu papel como founder, vender isso para quem vai estar construindo isso junto com ele, né? Legal, maravilha. E, cara, agora falando um pouquinho da estrutura. Então, vamos supor que esse cara, ele tá faturando 50, ele foi para 100, tá? E vamos supor que na estrutura comercial dele ali, ele já tenha, sei lá, 2 closers e um SDR. Quando que ele precisa trazer um gerente, um coordenador para poder delegar isso e ele tocar outras frentes, expandir outras frentes e deixar essa pessoa de confiança expandir essa frente para ele? Perfeito. Assim, como que funciona essa escada aí, na sua percepção? Perfeito. Cara, uma das coisas que a gente instaurou na V4, mas que isso se estende para qualquer agência, assessoria ou qualquer firma de serviços profissionais, é uma visão relacionada ao seu forecast. São 2 termos que eu acho que vale a pena trazer aqui. O forecast versus o headcount. O forecast é o que você está projetando de crescimento em termos de receita, seja na aquisição, na retenção, na expansão de contratos, as 3 principais linhas da arquitetura de receita, né? Quanto que eu adquiro de clientes, o quanto que eu retenho, o quanto que eu expando. E o quanto que eu reativo também, que é uma coisa que pouca gente olha, né? Então, assim, primeiro é o forecast, é o que você está drivando de crescimento na companhia. Junto com esse forecast, você tem o headcount, que é o que você precisa cumprir em termos de capacity, né, de capacidade operacional para que esse forecast se concretize. E entre o forecast e o headcount, então assim, o forecast é quando você vai crescer em receita e o headcount é que pessoas que você vai precisar para tocar essa receita no dia a dia. Entre uma coisa e outra, tem uma coisa que se chama velocity, né, que é o ramp-up, é a curva de aprendizagem que essas pessoas vão ter para tancar essa receita. E é aqui que mora o desafio. O gestor, ele tem que conseguir enxergar qual que é a curva de aprendizagem. Hoje, por exemplo, na BML, qual que é o tempo de ramp-up de um SDR médio? 3 meses. Uns 3 meses e tal. Aí você vai pensar um closer. Talvez é o tempo que ele ramparia no SDR até um pouco mais. Sim. E aí você vai pensar um coordenador. Talvez é isso, um pouco mais e um pouco mais ainda. Então, tipo, esse ramp-up, ele é uma coisa que cabe muito do nosso gestor do dia a dia, do cara que tá ali na linha de frente, e medindo, acompanhando, né? A gente faz muito isso no feeling, confiando nas pessoas, entendendo até onde a gente consegue delegar mais ou menos, mas às vezes a gente acerta, funciona bem. E quando não funciona, é muito por falta desse... É um descompasso entre uma coisa e outra. Então, assim, respondendo objetivamente, sabe bem qual que é o seu forecast, o que você vai fazer de receita e quem são as pessoas que você vai precisar trazer para isso, começa a acompanhar qual que é o nível de velocidade de rampagem que a gente vai precisar dessas pessoas. E vai começando a trabalhar a delegação em níveis de alçada. Em níveis de alçada. Então, uma coisa que eu vejo que é um desafio por parte de algumas das unidades e agências que a gente acompanha é... Cara, eu comecei a delegar e no primeiro sinal de que estava fluindo, eu já fui fazer outra coisa. Então, níveis de alçada. Como é que eu consigo ir aos poucos fazendo essa delegação acontecer? É uma delegação que vai acontecendo paulatinamente, né? Aos poucos em si. Então, esse é um ponto que vale a pena destacar. E colocar horizontes, né? Para ir fazendo isso acontecer de maneira gradual. Então, cara, no horizonte 1 eu mesmo consigo fazer isso, tal, beleza. Se eu sei que no horizonte 2 eu já quero ter esse volume de receita entrando e eu vou precisar do coordenador, e esse horizonte vai se cumprir daqui a 6 meses, hoje eu já começo a preparar essa coordenação de receita para poder tancar essa parte, não daqui a 6 meses. Boa. Então, é essa antecipação na leitura do forecast que vai garantir que você já comece a movimentar seu headcount. O forecast está lá, meu headcount está aqui. Puta, eu tenho que inverter essa lógica, né? O meu headcount está aqui, eu já estou preparando essa galera para depois meu forecast vir e porrar. Geralmente a galera faz o contrário. Eu vou fazer esse forecast, nós vamos buscar isso aqui de receita e depois eu vejo o que eu faço aqui para bater. Cara, o ideal, e é difícil fazer isso porque envolve investimento, envolve tempo, envolve alocação de recursos, mas o ideal é a gente começar a equilibrar melhor essa lógica aqui. Deixa eu já preparar o ramp-up, deixa eu já desenvolver a estrutura que eu vou precisar para vir meu forecast depois ir acompanhando. Boa parte das frustrações de meta de várias agências, de várias assessorias, é o descompasso entre essas duas coisas, né? Sim, e cara, eu vi uma analogia uma vez da delegação que eu achei muito importante, muito legal até, que é o seguinte, vamos supor que você tenha filhos, e aí você foi viajar pra praia com a sua família e tal, e você levou lá a mulher que cuida do seu filho, e ela pega seu filho e vai entrar no mar com ele. Então você tá ali, você tá olhando ela entrando e tal, ela entra, a água até a canela,
água até o joelho, água até a cintura, água no peito, você já fica meio, opa, peraí, Exato. daí volta um pouquinho pra cá. Então, se você não confiar, né, também até um certo ponto, óbvio, olhando, você nunca vai conseguir delegar. Você sempre vai Isso. querer estar junto com ela, você sempre vai querer estar ali do lado, você sempre vai querer resolver, não, deixa que eu levo, deixa que eu, né? E eu acho que isso é uma coisa muito difícil também para a maioria das pessoas, cara. Porque a parte de ser controlador ou controladora, ela te impede de crescer. Essa é a realidade. Não é que você vai tocar as coisas da melhor forma se você não confiar, né? Isso. Porque muita gente acha que, tipo assim, porra, beleza, eu vou colocar aqui o Gustavo, ele vai cuidar pra mim do comercial, só que eu vou estar sempre junto com ele, olhando tudo que ele tá fazendo. Sim. Tá? Uma coisa é você analisar métricas, como gestão, Perfeito. e entender pra onde vai. Outra coisa é você saber que vai dar merda antes de funcionar. Sim. E você tem que estar ciente disso. Total. E quando der merda, você não pode tomar essa ação de chegar lá e falar, ó, sai, deixa que eu resolvo. Não, você tem que chegar e falar, ó, vem cá, eu resolveria assim, o que você acha? Vamos por aqui, vamos por ali, vai lá, tenta de novo. E vai dar merda de novo. E aí você volta de novo. Ó, Total. cara, vamos por aqui, vamos por ali. E eu acho que isso foi, até pra mim, tá? No começo, isso foi muito difícil, cara. Porque a gente cresce sem recurso nenhum, né? A gente cresce financiando com o dinheiro dos nossos clientes. Então, qualquer merda que dá é um custo que sua você reta. sabe que, né? Então, você fica meio... Mas como é que você foi começando a ter esse nível de confiança, assim? Como é que funcionou pra você isso também? Tipo, foi primeiro você encontrou alguém que você tinha e foi dando alçada aos poucos? No caso da BML lá, como é que você foi conseguindo ter esse nível de autonomia nessas unidades de negócios? Assim, até a gente chegar num nível com 4, 5 pessoas na área comercial, eu tocava, mas eu tinha uma pessoa abaixo de mim que segurava as pontas ali. E eu nunca fui de ficar sempre puxando a rédea. Eu deixava dar merda, velho. Só que aí eu sei até onde pode dar a merda também. Então era um Claro. risco calculado. E aí eu ia, chamava, ajustava, ó, vai lá de novo. Ia, chamava, ajustava, ó, vai lá de novo. Só que eu também tinha um limite, né? Então acho que isso é importante a galera também entender. Pô, eu vou te dar essa oportunidade, eu vou deixar você tocando, obviamente eu vou te ajudar aqui até você conseguir performar, mas tem um tempo para isso Claro. também, né? Então, quando eu via que estava estendendo demais esse tempo e as coisas não estavam acontecendo, eu nunca fui de delegar a culpa, tá? Eu sempre trouxe a culpa para mim. Então, eu chamava essas pessoas, né? Já foram 2 pessoas que aconteceu isso, e falava para elas, ó, não vai rolar. No nível que a gente quer de crescimento, na velocidade que a gente quer, não vai rolar. Então, volta para cá, vamos fazer um trabalho aqui de novo, eu vou colocar outra pessoa ali para tocar e aí a gente vai escalonando assim. Perfeito. E foi assim que eu fiz, cara. Então, Legal. hoje eu tenho uma pessoa que cuida que, cara, eu deixo tocar e Você tem uma resolve. confiança maior. Eu vejo que tem alguns casos de gestores com uma síndrome do super-herói, assim, né? Que tipo, cara, se não sou eu nessa empresa, o negócio não anda. E o cara meio que se abastece disso, meio que dando aquela massageada, né, no ego, e ele acha que ele tá sendo o melhor pra empresa, quando na realidade ele tá tornando a empresa refém dele, né? Exato. Que é um puta problema pra quem quer fazer algum tipo de crescimento sustentável. Você falando aqui, cara, você sabe o que me ocorre hoje pensando assim, tipo, a V4, pô, vai fazer 500 milhões esse ano, tá projetando 1 bi ano que vem, né, na rede como um todo, e eu estou como executivo da V4, meus sócios também, todos lá. E sendo muito honesto contigo, eu acho que a gente precisa também sacar que boa parte das coisas você vai descobrir na sua função. Você não sabe. Você acha, pô, eu subi como executivo da V4 sabendo tudo o que um COO em todas as suas áreas de atuação manja? Claro Não. que não. Exato. Claro que não. E nisso que você me falou, me ocorre um pouco do que a gente vive lá. Tipo, como que o Denner, CEO, confia nos seus C-levels lá? Eu vejo que a partir da confiança, mas da conferência também, é o confia e confere. É isso. Mas também, eu pelo menos faço isso com os meus liderados também, que é tipo assim, cara, tem categorias de erro, tá ligado? Existem erros de descoberta. Que o cara, tipo, ele tá fazendo um negócio novo, ele tá desbravando uma ação nova, ele tá passando por uma situação pela primeira vez, ele tá realmente entendendo o game. Esse erro de descoberta, ele é uma categoria de erro que eu consigo tolerar, entender e fazer isso que você falou, que é vamos lá, vamos desenvolver. Tem uma outra categoria de erro que é de descuido ou desleixo mesmo. Que é, tipo, aí é uma categoria que eu já acho que tem que ser tratada de uma forma um pouco diferente. Né? Numa avaliação de desempenho um pouco mais rígida nesse sentido. Eu acho que enquanto houver essa distinção das categorias de erro, porque nós, como profissional, você, por exemplo, como CEO, como founder, como alguém que tá no front do negócio. Cara, quantas vezes a gente erra, mano?
dia a dia. É mais erro do que acerto, sempre foi assim. Vamos ser honestos, assim. E, pô, por que seria diferente com o cara que a gente tá liderando ali, que Exato. na posição dele, no momento de vida dele, ele tá naquele universo, naquela fase. A gente tá nessa fase, ele tá naquela, a pessoa naquela. E eu acho que o grande lance por trás do que pelo menos eu procuro me autoavaliar e avaliar a galera que trabalha comigo é qual que é a categoria, mano. Se a gente estiver errando, buscando acertar, buscando entender, buscando progredir, identificar novas vias de oportunidade de crescimento, essa é uma categoria de erro que inclusive, ela é saudável. Exato. O Denner voltou de Stanford agora com uma missão lá que é tipo assim, mano, o que nós vamos errar agora de produto novo? Vamos errar rápido, vamos aplaudir o erro e vamos progredir pro próximo, porque assim nós estamos acumulando aprendizado. Essa categoria de erro, a gente tem aprendido cada vez mais a aplaudir mesmo, a falar assim, cara, é isso, nós estamos progredindo a partir disso. Grandes invenções, soluções e progressos foram feitos a partir dessa categoria de erro. Exato. Essa outra categoria de erro, que ela é uma categoria mais voltada para descuido e desleixo, essa sim eu acho que é uma coisa que a gente vai buscando construir esses mecanismos para poder evitar e aí quando a gente saca que se trata disso, aí acho que a postura é um pouco diferente. Né? Sim, eu vejo muito o seguinte, cara, esse tipo de erro do desleixo são erros que na nossa alçada mexem o ponteiro. E quando mexe o ponteiro, cara, aí você precisa ter um cuidado, assim, muito significante. Porque, cara, é algo que não vai prejudicar só aquela pessoa. É algo que vai prejudicar toda uma cadeia. Total. Né? Então, assim, a gente mede os erros nesse formato, né? Eu sempre falo, vai mexer o ponteiro ou não vai mexer o ponteiro? Porque se for um erro que não vai mexer o ponteiro, vambora. Né? Errou, aprende, vamos de novo, levanta, vai, aprende e tal, tá. Só erra quem tenta, brother. É isso aí. Então, você tá errando nesse sentido é porque você tá tentando e tá válido você tentar. Total. Agora, se você erra em algo que vai mexer o ponteiro, que eu acho que é bem isso que você trouxe também, coisas que você já sabe, que você já faz, que você tá errando por descuido, por desleixo, por não estar 100% alinhado com aquele propósito. Aí, cara, nesse caso, eu acho que é muito melhor você trocar Total. do que você ainda manter, confiar e falar, não, beleza, você errou aqui, mas beleza, vou te dar mais uma chance nisso, tal, Sabe porque por são quê? coisas que mexem o ponteiro, Esse cara, muito provavelmente, enfim, casos e casos, mas esse cara provavelmente não se importa com Exato. o erro que ele teve. Aí tem um lance que eu acho que aí respondendo aquela primeira questão que a gente estava falando sobre como construir essa estrutura escalonável, né, que é possível. Só é possível num contexto, por exemplo, como o da V4, de outras empresas. A V4 tá com 4.500 pessoas na rede, como um todo. Cara, eu não tô lá em todas as rodas, o Denner não tá em todas as reuniões, o Colin não tá em todas as reuniões, o gerente da unidade não tá em todas as reuniões. Só é possível garantir que os caras não estejam com desleixo ou descuido se a cultura é forte. Aí, respondendo aquela primeira questão, a cultura. A gente investir desde o primeiro momento numa cultura forte. Você até falou, por exemplo, existem unidades ou fases iniciais de algumas das nossas assessorias em que ele também não pode pagar o melhor salário. Ele também não está ainda com aquela... E aí, além do sonho grande, tem o fato de que as pessoas querem atuar na V4 por causa da cultura, do ambiente, do que a gente constrói como proposta de valor. E esse é uma outra coisa que eu vejo que também vale deixar pra galera que tá ainda construindo esse ativo, que, cara, mesmo que você ainda não tenha o capital para poder trazer as melhores pessoas, se você tiver um sonho grande, uma cultura forte, provavelmente você tem vantagens para poder trazer também. Muito né? bom, Tem né? gente que prefere, inclusive, às vezes, ficar na V4 em detrimento de outras propostas que pagariam até mais, porque o nível de identificação cultural e com o BREG, né, com o que a gente objetiva, é tão grande que isso meio que sacrifica algumas coisas de curto prazo, como, por exemplo, ganhar 1.000 pila a mais, 500 pila a mais. E eu não estou dizendo que não é importante remunerar bem no curto prazo. A gente se preocupa muito com isso, tem melhorado. Só que, cara, uma coisa junto com a outra, né, ela tende a potencializar ainda mais. Não é só isso, né, cara? Cultura forte, sonho grande, ajuda a trazer gente boa também. Muito bom. Cara, agora eu queria que você me destrinchasse um pouquinho dos processos, como funciona. Então, primeiro do comercial. Então, vamos lá. Vocês trabalham a parte de inbound, né? Vamos supor que, chegou o lead ali, tem a parte do lead broker. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, o cara foi, bidou, pegou o lead ali. Como que funciona daí pra frente? É um SDR que atende, ele atendeu, ele levanta, vai pro close. Como que funciona até a parte do negócio começar a funcionar?
Top. Cara, uma coisa que tem ficado mais popular ao longo dos últimos meses no Brasil e tudo mais, e que vale a pena a gente destacar pra galera também que tá se familiarizando melhor com isso, é o GTM, Go to Market, né? Que é uma prática que engloba os times de marketing, vendas e sucesso do cliente através de uma estrutura que o pessoal chama de RevOps, né? Revenue Operations. Operações de receita que não mais apartam o marketing e vendas numa casinha e operações em outras. Eles trazem todo mundo para uma mesma linha de produção, uma mesma estrutura, garantindo que a gente esteja falando a mesma língua com o cliente de ponta a ponta, desde quem fez a primeira comunicação no marketing com o anúncio até quem fez o primeiro upsell lá na operação da ponta. Então, isso é o primeiro ponto, assim, a gente traz como método o princípio de arquitetura de receita, de go-to-market e na construção de times RevOps. O meu sócio, por exemplo, Vinícius Colli, que fundou a unidade, foi o meu sócio lá no início. Hoje ele está como CRO da V4. Então, é uma frente que cuida de receita em geral. Esse é o primeiro insight ali pra galera. Tipo, cara, não existe uma coisa e outra. Existe uma coisa só que são times de receita, estruturas operacionais que são conectadas sem silos. Esse é um primeiro ponto. Desafiador, né? A gente sabe que não é fácil construir isso, mas esse é o primeiro ponto, é o conceito, é o fundamento. Dito isso, como que na prática funciona, né? A V4, ela vai investir lá 90 milhões de mídia no ano que vem, né? Em números reais, assim, jogando para... E a gente basicamente vai trabalhar aqui Meta, vai trabalhar Google, vai trabalhar os principais canais que a gente tem para o nosso Inside Sales, que é o modelo de vendas que mais funciona para nós, para abastecê-lo. Nisso, a gente vai fazer essa captação, a gente vai trabalhar uma pré-qualificação no próprio Form para trabalhar MQL, né? Leads qualificados por essa primeira instância, que é o marketing. E esses MQLs, eles são disponibilizados para a nossa rede de franquias através do Lead Broker. Aí vale destacar para a galera que às vezes não manja, né? A V4 ela é uma rede de franquias. A matriz, ela não opera a maior parte dos clientes. Ela opera alguns clientes estratégicos hoje, nem sempre foi assim. Mas quem opera a base mesmo de clientes é a rede que hoje conta com 200 escritórios ao redor de todo o Brasil. Então, só a matriz da V4 faz marketing, mas a rede da V4 faz vendas. Tá. Então, a gente concentra toda a mídia da V4, que você vê de anúncio da V4, ela é toda concentrada na matriz. O franqueado ele não investe em mídia, para não pulverizar e competir num leilão de maneira, né, totalmente ineficaz. Então, a matriz concentra todo o investimento de mídia, tem um ganho de eficiência muito maior na forma de captar, e ela distribui esses leads através do mecanismo que é o Lead Broker. O Lead Broker, ele é esse mecanismo onde a gente pega esse MQL, que foi pré-qualificado por essa primeira instância do marketing, e coloca ele numa plataforma para que ele seja bidado. Bidado num sistema de leilão mesmo, de lance. Então, tá lá a BML Co., que é uma unidade V4. Quem sabe um dia. Tá lá a BML Co. E aí a gente tá falando ali de um lead que é de mercado imobiliário, que vocês atendem bem pra caralho, gera um puta resultado. Caiu lá, sei lá, Cirela. Caiu lá como um lead no Lead Broker. Tá. Aí a BML Co, o Lucas olha lá e fala, cara, eu vou dar um puta ROI pra esse cliente, eu vou extrair um puta valor aqui de receita dele e eu vou pagar mais por ele. Você vai lá e dá um lance. Aí vem uma outra unidade e fala, não, eu acho que eu consigo gerar mais valor pra esse cliente. Ele vai lá e dá um lance. Fala, não, eu vou gerar resultado para esse cliente mais do que qualquer um aqui, eu garanto, você vai e cobra esse lance. Enfim, rola esse leilão, você vai lá e arrematou esse lead. Arrematou, você vai lá junto com o seu time de Inside Sales da sua unidade V4, né, da BML Co. E aí você vai lá e faz a qualificação, que já veio pré-qualificado pelo marketing, avança para o fechamento, e aí a partir desse momento em diante você tem um cliente que veio pelo nosso marketing, fechado pela sua unidade, e que agora vai passar por um processo que esse processo é crítico e muita gente também não saca ele muito bem, que é o processo de handover para iniciar o onboarding. Tá. Muitas informações em times que têm silos são perdidas no processo de handover. Tipo, você foi lá, qualificou, fez todo o fechamento, passou para a operação só o link lá do cliente, as informações iniciais. Total, e boa né? sorte. Total. Então, nesse processo de handover, o V4 tem lá o plano de ROI, que é tipo tudo que aconteceu do momento que ele se tornou um lead até o momento que ele fechou, compilado nesse dossiê que municia a operação para ter um ganho, né, de informação no início do projeto, para o cliente sentir que, tipo, cara, eu não tenho que repetir de novo o que eu já falei com todo o time de marketing e vendas, né, de qualificação e vendas. Então, ele já tem esse ganho.
Dentro desse processo de handover, ocorre essa passagem de bastão, né, entre o time de fechamento e o time de CS e operações, e é aqui que mora realmente o ponto central das operações. A gente tem números, dados mesmo de mercado, que falam que boa parte dos churns que ocorrem antes do LT3, boa parte, tipo mais de 50%, eles ocorrem em função de um onboarding prejudicado, onde o cliente não tem clareza da jornada, das próximas etapas. E tem um livro, inclusive, muito legal, chama Onboarding Orquestrado, que a autora, que fez isso em várias empresas, ela fala exatamente sobre o quanto que é importante você deixar claro as próximas etapas desse cliente ali na sua jornada. Que quando o cliente sabe o que vai acontecer depois, ele relaxa. É isso, velho. Ele relaxa, ele entende, ele fala, não, tô em casa. É isso. E que ele não fica naquela angústia de, e agora? Quando que é a reunião? É outra coisa. Então, são coisas totalmente evitáveis que você consegue com o seu time, com um bom kickoff. Com um bom kickoff, você consegue deixar isso bem claro para o cliente. E aí você consegue fazer com que ele confie na solução. E aí eles falam exatamente sobre a importância dessas primeiras impressões e de primeiros acertos. Ele traz um dado também nesse livro, não vou lembrar exatamente o dado, mas a essência dele eu consigo exemplificar aqui, que é assim, olha, você tendo um primeiro acerto, ou seja, você recebendo bem esse cliente e acertando a comunicação e as primeiras entregas, mesmo que você erre depois com alguma outra entrega ou alguma coisa lá na frente, o fato de você ter construído essa confiança no acerto desde do início, faz com que ele releve esses problemas futuros lá na frente. Só que o inverso também acontece. Se você começa errando logo no onboard, nessas impressões iniciais, não importa o quanto você acerte depois, essa percepção inicial ela dificilmente vai ser reajustada. Então, terminou o fechamento ali pelo time de aquisição, tem esse handover cuidadoso para o time de vendas, né, para o time de operações e sucesso do cliente, faz esse onboarding da forma mais orquestrada possível para que a gente entre no fluxo de implementação. Entrou no fluxo de implementação, todo cuidado ainda é pouco para fazer com que as primeiras entregas cheguem ao cliente e gerem esse efeito uau ali no início, para depois ele entrar no ciclo de ongoing. O ciclo de ongoing, ele é nada mais, nada menos do que um ciclo PDCA. A gente está sempre planejando, a gente está sempre executando, a gente está sempre checando, confia e confere, e a gente está sempre agindo. Esse PDCA nada mais é do que no nosso mercado conhecido como o Growth Marketing. Sim. Análise de ação, priorização e teste. Então, um cliente que já passou pelo onboarding, já passou pela implementação e está ativo na V4, ele está num ciclo de growth loop contínuo. Entre esse PDCA que vai sendo acompanhado pelos check-ins, que acontecem quinzenalmente, fechamentos mensais e assim por diante. Sim. Cara, isso é excelente, velho. Você falou, me identifiquei demais, porque no começo a gente tinha esse problema, não tem como falar que não, porque a gente ainda estava aprendendo, né, identificar, por que o cara, logo no primeiro mês, o cara já tá reclamando, já tá falando que quer sair, porra. E aí, o que eu comecei a perceber? Eu li um livro que ele fala exatamente sobre isso, sobre essa parte de você trazer uma boa experiência pro cliente desde o day one, né? E eu trago algumas analogias, cara. Por exemplo, quando você vai no McDonald's, você vai comprar um lanche do McDonald's. Sei que você é atleta, que você não deve comer McDonald's. De vez em quando rola. Mas você vai lá, você pede um lanche. Cara, você pega a sua fichinha, tem o número, né, do seu pedido. Perfeito. Não tem a televisãozinha lá? Preparando. Isso. Tal, não sei o quê. Cara, eu juro pra você, eu tive essa experiência e isso foi meio que, assim, foi um gift pra mim, pra chegar na empresa no outro dia e falar, calma aí, vamos mudar tudo essa porra, velho. Por quê? Você olha lá, tá preparando. Pode demorar 20 minutos, meu irmão. Você tá vendo que tá preparando, você fica sentado de boa. Teve um dia que eu fui, que a televisão tava quebrada, brother. Angústia. Tinha umas 15 pessoas na minha frente. A galera ficava, cara, te juro, a cada 2 minutos ia alguém no balcão. Oi, e aí, meu pedido? Oi, e aí, meu pedido? Oi, e aí? E aí você pega também outras empresas que operam muito bem isso. Pega um iFood da vida. Total. Cara, você pede um lanche, você pede uma pizza, você pede qualquer coisa no iFood. O motorista acabou de pegar o pedido, saiu pra entrega, 30 minutos, tal. Você fica de boa, velho. Você tá olhando ali, você fica de boa. A hora que dá 2, 3 minutos, você desce, pega e acabou. E antigamente? Quando você ligava pra pedir uma pizza, que você não tinha... vai demorar mais ou menos meia hora. Boa sorte. Meu irmão, se demorasse mais do que meia hora, você ficava louco. Xingava a pizzaria. Com fome ainda, meu irmão? Ia no Google lá e, detonava os caras. Então, a gente criou um processo bem legal também, Lago, que é assim... A gente tem a reunião de kickoff, então eu vou falar um pouquinho como funciona a BML. Então, a gente faz também a parte de investimento embalde, o lead chega no nosso CRM, a gente tem um primeiro time de atendimento ali, os SDRs, faz o levantamento de perfil. Antes do SDR fazer o levantamento de perfil, a gente também tem a pré-qualificação direta no Forms para entender a acurácia, né? Então, o perfil do cliente, se está mais quente, se está mais frio, se é mais potencial, se é menos potencial. Então, eles fazem o levantamento de perfil, eles agendam as reuniões,
Closer entra, faz toda a parte de apresentação, fechou o negócio. Closer fechou o negócio, ele precisa subir no sistema. A gente usa muito a Phantom, não sei se você já ouviu falar. É uma IA que ela grava e faz meio que um resumo ali de todas as reuniões. Então, a gente sobe esse documento com tudo que foi conversado, né, no nosso sistema, e esse cliente ele vai para o kickoff, para a reunião de kickoff. E aí, na reunião de kickoff, ele tem ali um novo realinhamento de expectativa do projeto dele, né, dentro daquilo que foi conversado. E aí, a gente pede os acessos para ele, para a gente poder validar e tudo mais. Antigamente, o que a gente fazia? Ele foi para o kickoff, a gente já criava um grupo com o cliente. Colocava as pessoas que iam ser, o squad que ia ser envolvido nesse projeto. Agora a gente não faz mais isso. Agora a gente só monta o grupo depois que tiver validado todos os acessos e tiver tudo ok com as contas. Tá tudo ok com as contas, validou os acessos, a gente monta o grupo. E aí o squad que vai participar desse grupo, por exemplo, os gestores, eles já mandam ali um PPT mostrando qual é o prazo para começar primeiro, segundo, terceiro... Que hora que seu lanche sai. É isso. Que hora que seu lanche sai, irmão. Juro pra você, isso mudou absurdamente, brother. Porque antigamente, assim, o cliente, ele não conhece também o nosso serviço, o nosso formato, né, de entrega. Então, é tangível o cara chegar e ficar ansioso. Muito. Porra, ele tá comprando uma coisa que você falou pra ele que ele vai ter muito mais oportunidade de venda. E vamos combinar que a nossa comunicação na frente de aquisição, né, comercial, ela tende a isso. Ela é tensiona comercial. isso. Ela é comercial. Então, eu preciso balizar esse cara depois. Né? E aí, cara, colocamos ali pro cara, porra, devido à sua conta assim, 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 a gente primeiro vai fazer isso, depois aquecer, depois isso, beleza, 15 dias sua campanha tá ativa. Então vai ser 15... Aí antes, eu até ajustei isso também, tá? Falava o tempo. 15 dias. Agora a gente fala o tempo e a data. Legal. Vai ser 15 dias, começa dia 21 do tal. Melhor forma. Acabou, velho. Até dia 21 do tal. Esquece tudo que a gente manda, que a gente, perfeito, tal, beleza, maravilha, tal, estão precisando de alguma coisa, tal. Essa é a melhor analogia do lanche lá possível com esse exemplo que você deu, porque é de fato uma angústia por falta de clareza, né? O lance é a clareza, não necessariamente o cara tá mais ou menos puto porque tá demorando mais ou menos. Ele nem sabe o que é o prazo das coisas. Exato. É a clareza que pacifica essa experiência inicial. E eu acho que isso aí é muito legal, cara, da gente se colocar exatamente da forma como você fez nesse lugar do cliente. Essa cultura customer-centric, para quem trabalha com o serviço, ela é ainda mais importante, porque tá ali na ponta no dia a dia, você tem que estar pensando como ele tá pensando, né? Sim. Tanto na hora de desenvolver as soluções, né, das nossas assessorias e agências, como na hora de entregar também. Então, muito massa isso, é uma coisa que a gente reforça muito com o time também, de tipo, cara, o quanto que a gente consegue fazer esse exercício de se colocar constantemente no lugar do cliente ali para poder sacar a experiência dele no kickoff, a experiência dele nos check-ins, a experiência dele no offboarding. Então, são coisas que faz o time sacar o quanto que eles podem melhorar, adaptar essa comunicação para dar essa clareza que é tão importante nessa fase do projeto. E uma outra coisa que eu queria saber de você, cara, porque assim, ao meu ver, tá? Tem muita empresa menorzinha ali, os caras que ainda estão começando, tal, fatura 30, 40, 50 mil mês, que quando ele vai vender para o cliente, ele apresenta alguns pacotes que assim, você rola a tela até o final e ainda não terminou os entregáveis do cara. E no final ele coloca lá R$1.500. Você sabe tem isso. O que você acha disso, brother? Assim, porque eu vou te falar a minha visão, tá? Quanto mais promessa você tem, maior a probabilidade da merda no tempo, tá? Não porque o cliente, ele vai... Não só porque o cliente vai criar uma expectativa absurda, mas porque você não vai conseguir entregar tudo aquilo, velho. Exato. Esse é o ponto. Então, eu queria saber a sua opinião e até dar uma dica pra galera também, que quer escalar, que pensa que quanto mais entregáveis colocar no pacote, maior a chance de venda, né? Um exemplo. Cara, assim, esse é vamos dizer, um erro ou é um recurso que a gente recorreu, inclusive enquanto V4 durante muitos anos no início, que é tipo, cara, eu vou te prometer tudo, vamos lá, a gente precisava ser agressivo na oferta, precisava ser agressivo na forma de, enfim, propor pro cliente. Só que eu acho que a gente vem aos poucos mudando isso, justamente porque, cara, não é isso que é o valor. O que é o valor? Valor. Esse é o primeiro ponto. Destaca essa palavra, valor.
O serviço, ele naturalmente, para quem principalmente é da frente de operações, como eu, como você e tal, você precisa quantificar, é a parte do que faz o seu leverage funcionar. Você tem ali uma visão do timesheet, quanto tempo leva para fazer tal coisa. Então, essa estratificação dos entregáveis, ela é importante, beleza, na parte de gerenciar essa operação. Volta para o que é valor e pensa no cliente. Tem um conceito muito importante que é o Value as a Service. O que é valor para o cliente? A V4, e eu percebo isso, né, ao longo dos anos, que também outras empresas vão se posicionando cada vez mais para isso, que é, quanto mais próximo eu posso estar do valor, mais próximo eu posso te cobrar melhor daquilo que eu imagino que gera mais esse valor e, consequentemente, eu capturo mais também. Por exemplo, tem 2 ofertas aqui. Uma delas eu vou te colocar aqui, então. Vai ser X criativos, são 2 landing pages, é X horas desse gestor de tráfego, é Y horas aqui desse designer, e é isso daqui, Lucas, essa lista imensa que você falou. A outra é assim, cara, e isso daqui que eu te falei, essa primeira lista custa esses R$1.500. A outra é, cara, a gente vai te vender aqui o lead ultra qualificado por R$25,50 cada um desses CPMQLs, desses MQLs. Tipo, essa proposta aqui, ela é uma proposta de Value as a Service. Eu vou precisar desse designer? Vou. Eu vou precisar desse gestor de tráfego? Vou. Eu vou precisar desse? Vou. Mas eu estou vendendo valor para esse cliente. É o MQL. Muitos desses clientes, eles nem vão rolar essa página até o final e, sendo muito honesto, eles não estão nem aí. Exato. A questão é, esse MQL é a minha proposta única de valor? É Value as a Service? É isso que interessa? Então, como que eu consigo cada vez mais aproximar o meu formato de vendas dos fins e não dos meios? De novo, não é que eles não sejam importantes para eu gerenciar minha operação, mas o que produz valor para o cliente é a venda, é o MQL. E quanto mais próximo da venda, eu estou dando o exemplo do MQL, né, do lead qualificado, pode ser do SQL, pode ser da própria venda. Quanto mais próximo dela, maior a captura de valor. Sim. Então, o sonho da V4, e é o que nós já temos feito hoje para uma série de empresas, e nós estamos com o objetivo de virar 100% da nossa receita para Value as a Service. Muito pouco voltado para o que é o entregável, o serviço, que são os meios, e muito mais voltado para ofertas de fins, que é o valor que a gente gera, seja do MQL, o SQL, a venda, Value as a Service. E eu percebo que esse é o ponto central para quem estiver pensando isso, assim, o que é valor para o seu cliente? Você acha que só ficar empilhando entregáveis vai gerar esse valor? Pode ser que você gere uma percepção de esforço. Exato. Que, beleza, para quem trabalha com serviço, evidenciar serviço faz parte do jogo. Mas pensar o longo prazo, a gente falou no começo que ia falar de passado, presente e futuro, né? Essa evidência de esforço e serviço, principalmente numa era de IA, ela é muito mais passado do que presente, assim. E o Value as a Service está muito mais relacionado com o que a gente imagina de futuro. Então, aproximar a venda do que é valor para esse cliente é o ponto mais chave, mais importante que a gente tem hoje, e as nossas ofertas, os nossos produtos, eles estão cada vez mais sendo orientados nesse caminho. Muito bom. Cara, pegando agora a parte um pouco mais de futuro aí do segmento de serviços profissionais. Você me falou uma coisa muito importante e eu queria que você trouxesse aqui para a galera também, que é o novo formato de serviço que vocês estão tendo lá na V4, que é a questão da reestruturação, o cara paga X e tal. Sim. Você poderia falar um pouquinho como funciona isso e assim, trazendo um ponto que a galera, muitas vezes que nos escuta, que está começando, é aquilo. Ele vai pensar no LTV, né? Ele vai pensar, não, eu prefiro cobrar 1.500 e fechar um contrato de 12 meses, só que esse cliente vai ficar 3, mas ele prefere dessa forma, do que cobrar 30 e o cara me pagar em 12 no cartão e eu entrego 45 dias, acabou, mantenho ele aqui na minha base, posso, ao longo do tempo, colocar outros produtos que façam sentido para ele. Perfeito. Ou eu posso, depois disso, também converter ele numa recorrência num produto X. Então, eu queria que você trouxesse isso, porque eu acho que isso é uma visão de futuro, né, do serviço profissional. Porque a galera pensa muito na recorrência, que não é ruim. Não é ruim. Só que a gente sabe que no modelo que tá é muito ruim. Né? Então, queria que você trouxesse isso é um ponto importante. A gente está acabando com o conceito de recorrência internamente, né? No sentido de MRR, né? De receita recorrente mensal, porque... Primeiro que várias empresas de serviços profissionais já operam nesse modelo de booking, né? De boocar contratos de X, Y, N meses e isso ser o fator de negociação final com o cliente. Como você vai reconhecer essa receita lá no seu fluxo, né, de recebimentos?
é outra história, mas na forma de pensar o contrato, de embalar o produto, de pensar a garantia, de pensar a precificação, esse modelo de booking, ele já é uma coisa muito praticada por várias empresas de serviços profissionais. Aí, trazendo para o contexto do que a gente imagina hoje como V4 e o que a gente já tem feito. A nossa esteira de produtos hoje, ela tem 4 pilares. O primeiro pilar, a primeira frente, a gente inclusive chama de STEP, né? O primeiro é o saber. São produtos consultivos, né? De consultoria. O cliente tem que saber. Eu falo muito esse lance do Value as a Service, mas eu não posso ser hipócrita e muitas vezes aqui falar que isso é uma coisa que é realidade para todos os clientes. É a realidade para todos os clientes da BML? Não. Pô, como é que você vai cobrar X no MQL? Esse cliente nem sabe qual que é o MQL, nem tem estrutura de CRM para atender, ele não tem nível de maturidade de GTM para receber esse tipo de oferta. Sim. Então vamos colocar a bola no chão e pensar o seguinte: eu tenho diferentes níveis de clientes, certo? Eu tenho clientes aqui que têm um nível de maturidade prematuro, inicial, muito embrionário. Eu tenho clientes aqui com um nível de maturidade um pouco melhor e tenho clientes extremamente avançados, com estrutura interna, que tem time, que tem... Beleza. Nossa missão como Professional Service aqui é pensar como eu sirvo melhor esses meus clientes. E toda vez que um cliente vem buscar uma firma de serviços profissionais, uma agência, uma assessoria, uma consultoria, ele vem buscar por 3 motivos. Ou ele está buscando expertise, ou ele está buscando experiência, ou ele está buscando eficiência. Com base nesses 3 principais motivos que faz um cliente contratar uma firma de serviços profissionais, a gente pensa as nossas soluções para poder gerar esse valor para ele. O STEP, que é a esteira de produtos da V4, ela atende a essas e outras, esses e outros anseios desse tipo de cliente. Então, primeiro, saber, né? O primeiro item da esteira, saber. São produtos de consultoria, são produtos consultivos com foco em entregar valor através do conhecimento, que é uma das coisas que mais desbloqueia da ROI para qualquer empresa. O cara tem que saber. Ele tem que saber. Tem empresário que não sabe o que é LTV sobre CAC. Que isso é o que dá o ROI para a empresa dele, que é isso que faz ele ter segurança no investimento de mídia. Então, porra, como é que eu pulo essa etapa do saber? Se o empresário nem sabe o que são as métricas fundamentais para ele pensar o marketing e vendas do negócio dele. Então, saber é uma categoria de produtos extremamente importante da V4. A gente opera essa categoria com imersões, com treinamentos, com consultorias one-on-one, com N formas, mas saber é o primeiro ponto aqui. Uma vez que a gente tem o saber, a gente também começa a ter produtos estruturantes, como produtos de TER, né? Que a gente chama aqui de TER, que é basicamente implementações. Tá. Então, estrutura, tecnologia. A mesma coisa que a gente precisa saber do ponto de vista, né, de conhecimento, a gente precisa ter também do ponto de vista de estrutura. Tipo, CRM, cara, vamos pensar que é fundamental, é uma base. Como é que eu já entro para potencializar, para cobrar por MQL se a empresa não tem nem CRM? Como é que eu vou trabalhar variável? Como é que eu vou trabalhar Value as a Service de uma empresa que não tem nem a estrutura de sistemas básica para funcionar marketing e vendas? Sim. Então, depois da categoria saber, a gente tem a categoria ter, que são produtos estruturantes. Eu vou te estruturar. Eu vou estruturar seu CRM. Você não tem ambientes digitais, eu vou estruturar isso para você. E por esses 2 primeiros itens aqui, a gente cobra one time, receita bucada, contrato one time. Essa categoria que vem depois, que é a executar, então tem saber, ter e executar. Cara, o cliente já tem uma noção boa, ele já sabe do que são os princípios e fundamentos, ele já tem uma estrutura legal para poder veicular o marketing e fazer um bom investimento de mídia, sabendo que ele vai aproveitar bem essa demanda, CRM, etc. E aí eu posso então vender um produto executar, que é professional service na prática, assim, tipo, horas alocadas de profissionais de growth, de profissionais de mídia, de profissionais de criação, etc. E aí eu tenho o 4º item, que é o produto potencializar. Esse executar aqui a gente cobra via booking. Então, bucando contratos de 6, 12 meses, assim, projetos de 6, 12 meses, não olhando para a recorrência, mas bucando os contratos de 6, 12 meses, 24 meses e dando mais garantias e benefícios para quem fechar contratos maiores. E o último, que aí sim, Lucas, é o estado da arte, que a gente tem alguns clientes já nesse formato, tem aumentado o share de clientes desse formato, que é o potencializar. Então, saber, ter, executar e potencializar. O potencializar é quando a gente cobra só pelo valor. A gente cobra só pelo valor gerado, só pela venda gerada, só pelo lead gerado, só pelo MQL gerado, e esse é 100% variável. Só que ele só é ofertado, desenvolvido, na maior parte dos casos, para clientes com um nível de maturidade em sistemas que permite esse tipo de solução acontecer, né? Que faz com que a gente tenha estrutura para fazer esse tipo de oferta. E, basicamente, são essas formas que a gente tem cobrado hoje. O saber e ter muitos projetos one time, com cobranças pontuais, é um projeto de ciclo fechado, começo, meio e fim. Executar projetos de booking de 6, 12, 24 meses, e o potencializar é assim, ó,
falando de futuro de novo, né? Cara, é por ali, é value as a service. Olha depois da IA, o que essas empresas de SaaS estão passando perreio aqui para poder mostrar que elas conseguem atuar em valor e não só no serviço do SaaS. E as nossas firmas de serviços profissionais estão no mesmo caminho. Tipo assim, o cara contrata por eficiência, expertise e experiência. A eficiência, ele já tem hoje com muitas ferramentas que até então ele não tinha. Eu continuo gerando muita eficiência para muitos desses clientes que preferem contratar a gente do que ter time interno. Mas enquanto a gente não performar melhor aqui em propriedade intelectual, esse é um outro ponto, IP, propriedade intelectual, e embarcar mais expertise e experiência, nossa proposta única de valor ela fica meio balançando ainda, né? Então, eu diria isso para cara, como que você incorpora mais expertise e experiência para continuar gerando eficiência também, mas cada vez criando mais IPs, né? Mais itens de propriedade intelectual para te diferenciar, para ter mais vantagem competitiva. Como é o caso que você estava me falando do seu produto de dados, que é o caso dos real estate digitais da V4, né? Coisas que vão te diferenciar realmente. Sim, muito bom, cara. Esse produto de vocês, que é essa proposta única que você trouxe, trabalhando o cliente ali por um prazo X, 45, 60 dias, eu vou estruturar X, Y, Z e eu vou te cobrar tanto. Como que funciona isso na prática? Porque eu vejo que assim, para esses clientes, são clientes que não têm repertório, não têm nível de consciência, o cara tá começando do zero. E aí você não vai chegar no cara e falar, não, beleza, então, vamos operar aqui dessa forma, você vai ter resultado X, Y, Z e a gente ganha no sucesso com você. Você não vai fazer isso. Você vai primeiro criar a base do cara, implementar um CRM, reestruturar as redes sociais dele, mostrar para ele ali como funciona uma base de aquisição de fato. Então, como que isso é bem-vindo? Porque ele vai ter que te pagar um valor cheio, né? Então, você cobra, um exemplo, tá? Você cobra ali 20 pau do cara. Você fala que você vai entregar X, Y, Z e você cobra 20 pau do cara. Na percepção dele, por ser um cliente pequeno, ele não acha isso caro? Aí que tá. A gente tem diferentes packages, né? Diferentes embalagens desse produto e diferentes itens lá para cada tier de cliente. Esse é um outro insight importante que a gente precisa trazer para a galera sacar também. Dentro do princípio de arquitetura de receita, tem uma frente muito importante que é o GTM Motion, que são os modelos de go-to-market. Os modelos de go-to-market, eles dizem respeito aos tiers de empresas, são os tamanhos de empresa. Então, para empresas pequenas, eu tenho um go-to-market específico. Para empresas médias, para empresas grandes, eu tenho outro go-to-market específico. Esse, por exemplo, que você citou, sendo passado por uma empresa pequena, que não tem um willingness to pay, ou seja, uma disposição a pagar muito grande, pode soar dessa forma mesmo. Puta, eu paguei isso aqui só para me estruturar, mas e agora? O que eu faço? Para esse cara, eu tenho que servir ele de uma outra forma e eu preciso fazer com que isso caiba no meu custo de servir. Tá. Então, eu tenho diferentes GTM Motions, ou seja, diferentes produtos com diferentes custos de servir para diferentes tiers de clientes. Então, desde produtos mais low touch, o que é um produto low touch? Que eu tenho eu consigo servir ele com um custo muito mais baixo. Menos entregáveis, que geram valor, mas menos entregáveis comparados com outros tiers de clientes e que também possibilitam com que eu trabalhe um ticket mais baixo para servir esse cara bem, para que ele tenha fôlego para poder consumir esse tipo de solução e que depois ele possa consumir outras sem prejudicar o seu caixa. Então, assim, você deu esse exemplo dos 20 pau. É um exemplo de um cliente que cabe esse tipo de investimento sem sofrer para poder depois fazer ou uma renovação, ou um upsell para um outro produto, ou uma nova venda de uma outra categoria de serviço. Então, tipo, tudo depende do tier de cliente, cara. A gente tem que desenvolver soluções específicas. Para esse cara que eventualmente sentiria um pouco mais de sufoco nesse ticket médio que você citou, se eu apertei ele comprar esse produto desse ticket, provavelmente eu tive um erro de vendas aqui. Eu poderia ter colocado ele numa outra categoria que ele não ia sofrer para poder adquirir e ao mesmo tempo que fosse gerar um valor mais proporcional do que ele precisa. Porque esse produto aqui, de 20, 30, 50, 100k, ele é muito foda para empresas que já têm uma estrutura mínima para a gente poder trabalhar essa estruturação, né? Por mais que ele seja um produto estruturante, ele já depende de certos ativos, porque senão esse cara vai morrer na praia. Eu vou basicamente aqui colocar ele para pilotar um avião, ele não tem o brevet que chama? Pô, eu falei, cara, você não tá habilitado a pilotar essa máquina que eu tô te dando aqui. Tá. Então, nem era bom mesmo que ele comprasse. Aí, por isso que eu tenho que desenvolver produtos que são proporcionais aos desafios e que também caibam, né, no bolso, né, que tenham um willingness to pay para esse cliente menor. Respondendo a sua pergunta, então, cara, a gente tem diferentes tickets para diferentes tipos de cliente com diferentes touches. Legal. Desde o menos touch, a gente, por exemplo, lançou o V4 Marketing.
V4 Marketing é uma plataforma, né, de IA, onde você coloca as informações do seu negócio, você tem uma série de insights para poder comparar, inclusive benchmarkings, uma série de informações e cruzamento de dados com o seu setor, para que você possa gerar um plano de marketing a partir da plataforma. É no touch, não tem ninguém colocando a mão e te chamando. Cara, eu consigo servir uma fatia de clientes que até então eu não conseguiria. Exatamente. Então, tem outros que vêm depois do V4 Marketing que tem a mão de alguém, mas isso aqui é menos do que um outro que vai ter mais, que é menos do que um outro que vai ter mais ainda. Então, acho que esse que é o ponto, assim, a gente desenvolvendo soluções de touch diferente de acordo com os tiers de clientes diferentes também. Muito bom, Aí cara. consegue encaixar legal. Muito bom. E aí, uma outra dúvida que a galera tem também, Gu, que é o seguinte, cara. A galera pergunta assim, ó, Lucas, questão de inadimplência. Uhum. Porque isso no nosso segmento, né, infelizmente é muito, assim, presente, né? Se você tem, obviamente, uma boa ação, você vai ter menos, mas se você não tem nada de ação, você vai tomar. Ainda mais esse ano, né, que, segundo dados aí, 55% das empresas de serviços estão inadimplentes. Né? E falando de pessoa física, é o maior índice de inadimplência da história do Brasil nos últimos 30 anos. Então, como que a V4 resolve isso, cara? Porque assim, a gente sabe que normalmente o modelo de pagamento é mensal boleto. Vamos colocar para alguns tipos de serviço, que é o que a maioria da galera vende, né? Eles não têm tanta gama de produtos como vocês têm, mas a maioria é aquela recorrência no boleto. Aí o cara fala, pô, beleza, eu vou resolver isso no cartão. Só que aí, às vezes o cliente não tem saldo no cartão para poder pagar aquilo ali. Então, como que a V4 soluciona esse tipo de problema? A gente tem, obviamente, os desafios da inadimplência que qualquer empresa de serviço tem também, como você citou, mas não é tão representativo. Tem unidades ali que giram em torno de 2%, 3%. Caramba, cara. 3 a 5%, algumas um pouco mais. Mas vamos entender que está nesse range. E, cara, o cartão, ele é extremamente estimulado. Vamos dar um passo para trás, assim, ó. Um lance da inadimplência que eu acho que vale destacar começa na qualificação desse cliente também. Sim. Tem muito cliente inadimplente que era óbvio. Em que a gente meio que passou e aí vamos lá, acreditamos. E assim, eu acho que um primeiro filtro bacana que já consegue mitigar, não 100%, mas uma parte considerável dessa inadimplência, é o filtro da frente de aquisição, que consegue fazer aqui uma verificação de 3, 4 fatores ali do cliente que está entrando e sacar que, tipo, cara, essa empresa está sólida, ela está com saúde, ou não, ela está com problema, a gente vai ter um problema daqui a pouco. É óbvio que você tem que ter um olho treinado, tem que treinar o time para captar isso na informação do dia a dia e tem que pegar algumas coisas mais no detalhe, mas tem script também para você validar informações fundamentais para poder pelo menos mitigar. Não vai resolver, mas pode mitigar. Esse é o primeiro ponto. Qualificação resolve uma parte. Entrou já como cliente, aí a gente tem um sistema financeiro, foi desenvolvido recentemente, que garante um sistema de cobrança e de visualização. A gente ainda tem um desafio que é cobrar nível rede, né? Que tem a unidade, a assessoria lá na ponta e tem a matriz. E eu tenho o split no royalty aqui, eu tenho... Split não, né? Eu tenho a cobrança do royalty aqui, aí eu tenho... Cara, o cara tem que me reportar, ele tem que receber do cliente para eu receber. A gente já tem esse desafio. A questão é sistema. Primeiro, qualificar muito bem e segundo, é ter sistema que garante que pelo menos o funcionamento desse fluxo do dinheiro ele esteja seguro. É uma coisa que já resolve uma parte do problema também. E aí, com isso, a gente começa a trabalhar algumas formas de pagamento que estimulam mais o cliente a pagar por outros meios, que ele tem vantagem para isso, e assim a gente mitiga uma outra parte. Então, o cartão, por exemplo, o cliente lá, ele tem uma vantagem muito grande em pagar pelo cartão. A gente consegue eximir ele de uma série de custos, melhora a oferta de N formas, e buca o contrato com um custo muito mais competitivo, como inclusive uma parte ali de... Enfim, a gente ajusta a margem para conseguir fazer com que ele veja a atratividade de pagar pelo cartão. Para quem tem limite, consegue fazer. Cartão recorrente também. E mais recentemente, inclusive, a gente teve essa conversa com o Flávio Augusto, inclusive, que cobra via cheque. Essa aqui eu acho que ninguém esperava. A gente ficou maluco lá. A gente ficou maluco lá na V4. A gente ficou com o Daniel, o pessoal todo discutindo uma manhã inteira em cima de, cara, como que a gente vai adaptar o modelo de cobrança via cheque, porque é uma coisa que o Flávio faz, o acelerador empresarial faz, várias empresas fazem, e que a gente até então não tinha cogitado, que é um modelo ultra seguro, assim, óbvio que tem também como qualquer outro modelo de pagamento, mas
que funciona muito bem e que flexibiliza um pouco esse tier de clientes que eventualmente não pagariam por outros mecanismos também. E, cara, através do sistema, com time de cobrança, acompanhamento próximo, follow-up, assim como a gente tem essa disciplina no time de aquisição para fupar o cliente na hora de fechar, a gente trata muito bem isso também com o time de cobrança para poder manter essa proximidade, essa cadência com o cliente que já ou está entrando em inadimplência ou já entrou. Então, assim, resumidamente, cuidar com quem está entrando, fazer uma qualificação aproximada ali para mitigar. Segundo, é ter sistema para poder garantir que você está controlando bem isso daqui, conseguindo ver de forma preditiva. Terceiro, melhorar a oferta para ele ter vantagem a fechar com mecanismos como cartão, etc. E o quarto é, cara, o time de cobrança opera naipe SDR. FUP, cobrança em cima, tem cadência, dá lances, cria ofertas para pagamentos acumulados. Então, trabalhar nesse formato ali também Caramba, funciona. cara, essa do cheque me pegou, hein, velho? Do cheque, cara, depois podemos trocar mais ideia ali. A gente tá testando o formato lá agora. A gente fez uma live hoje é quinta, né? A gente fez uma live essa semana na terça. A gente já colocou o pagamento via cheque. E também, vamos ver. Voltamos no próximo episódio para falar como é que tá rolando. Muito bom. Cara, lá a gente faz o seguinte, a gente traz pro cliente, obviamente também, né, uma proposta muito mais sexy. Boa. Se ele pagar por cartão. Mas mesmo não pagando por cartão, o que a gente faz? A gente copiou o Meta, velho. O Meta, quando você vai pagar no Pix ou no boleto, ele pede um cartão. Legal. Pra deixar registrado lá em caso, né? Isso é bom. Então a gente meio que copiou o Meta. Então assim, cara, vai ser no boleto, ok, é isso aqui. Deixa ali na... Mas a gente precisa de um cartão aqui também, de Legal, resguardo legal. e tal. Porque aí, cara... Já teve que usar esse mecanismo? Já. E como é que é a reação do cliente nesse caso? Cara, ele fica meio P num primeiro momento, mas tudo isso vai em contrato, tudo bonitinho. E aí a gente traz pra ele, fala, cara, tá aqui, né? Passou o prazo. Porque a gente também não é, um dia depois a gente já... Não, a gente dá um prazo pro cara. Então é uma semana, a gente deu esse prazo semana. Ele é notificado antes de eu cobrar no cartão dele. Exatamente. E legal. aí, pô, o cara não viu, ignorou e tal, aí Cobra a gente no cartão. cobra no cartão. Isso vocês estão fazendo para 100% dos contratos? Não, alguns clientes só. Porque, cara, o que acontece muito é essa questão do crédito do cara. Né? Então, às vezes o cara tá pagando um FII lá, vamos chutar um valor aqui de 4, 5 pau. E o limite dele do cartão é 2. Entendeu? Então, tipo, não vai bater a conta. Perfeito. Então, normalmente a gente faz isso com clientes que, mesmo filtrando ali, a gente viu que já deu o primeiro problema no pagamento, no primeiro pagamento ali. Então, porra, o pagamento do cara... Red flag ali já... então a gente precisa de uma outra forma de pagamento para vamos deixar em stand-by, não vamos usar, porém, se acontecer isso, é um Acontece de você adicionar esse mecanismo depois dele já ter entrado, então. Tipo, ele já tá ativo e tal, mas deixa eu adicionar. Legal. Exato, legal. Acontece. Bom insight. Então, é uma questão de redução, né? Porque a gente sabe. Mitigar mesmo. Exatamente. E aí, Gu, uma última pergunta aqui, porque eu acho que a gente até já te atrasou aí da sua correria. O papo tá bom. Pra gente poder entender, tá, cara? Pegando essa questão de visão de futuro, né, da V4. Eu vejo que hoje, né, a gente sabe que profissional service tem, a porrada de empresa que faz isso e tudo mais. Sim. E muita gente fica ali, cara, eu faço isso, é isso que eu vou fazer, é nessa batidinha, eu vou sempre aprimorando, mas eu sempre vou nessa linha. O que você acha de trazer novos produtos que às vezes nem é tão compatível assim com o que você faz hoje para sua esteira, para você conseguir melhorar seu LTV e abrir outras frentes de negócio, né? Por que eu falo isso, né? Você pega uma Amazon da vida. Pô, o cara vende livro, o cara vende meia, o cara vende camiseta, o cara também vende máquina de não sei o quê, o cara também... O que você acha disso na questão de serviços profissionais? Perfeito. No sentido de trazer outro produto realmente que, tipo assim, a gente trabalha aqui a gestão de mídia, um exemplo. Aí eu trago a parte de CRM. Ok, também é uma situação. Mas o que você acha de eu trazer também, cara, um produto tipo, sei lá, um capital de giro para esse cara para financiar ele dentro da minha operação e cobrar O que você acha disso, cara? Cara, muito legal, velho. Eu acho que para não despirocar muito longe do que é, porque pode ser qualquer coisa, né? Pô, vou diversificar com. Eu acho que dentro da vantagem competitiva que a gente pode gerar dentro do nosso setor e tangenciando por outros setores, tem um primeiro conceito que leva a gente a pensar que é o do willingness to pay. Tipo, a disposição do cliente a pagar, quais bolsos que ele tem.
Quando a gente olha para o nosso setor, para não fugir tanto, a gente vai ver que tem 3 principais categorias, ou seja, bolsos que esse cliente acessa na hora de contratar uma solução ou na hora de investir em alguma coisa. Um deles aqui é o nosso próprio serviço. Então, o serviço é um desses bolsos. O outro é em tecnologia e o outro é em mídia. Olhando para o setor B2B em geral, quando a gente fala de willingness to pay, disposição a pagar, pensando em como ele vai contratar alguma solução no nosso setor, para não fugir muito disso, ele vai sempre estar buscando aqui soluções que envolvem mídia, tecnologia e serviço. Serviço é a fatia mais curta, é a menor fatia desse willingness to pay, dessa disposição desse cliente a pagar. Serviço está aqui. Tecnologia está um pouquinho mais à frente e mídia é a maior parte da disposição desse cliente a pagar. Ou seja, hoje a gente captura no nosso setor, no nosso mecanismo, uma fatia muito pequena do que é a disposição de grandes contas a pagar por qualquer coisa nessas 3 bolsos que eles têm. Dito isso, eu acho que todo produto que tangencia cada um desses 3 itens, ele é muito legal. Ele tem que ser estimulado, a gente tem que ter uma cultura de pensar, de inovar, de working backwards, né? De trabalhar de acordo com os fins para poder construir os meios melhores para servir melhor esse cliente. Legal. E, consequentemente, capturando mais valor. Então, por exemplo, cara, vocês têm aí esse produto de dados, que é uma forma de tecnologia, que é uma outra coisa que esse cliente investe também, para agregar no serviço. Puta, boa. Aí você tem a mídia como sendo hoje o principal. Por que Google e Meta são tão foda? Porque eles capturam a maior parte do valor desses caras, é indiscutível. Exato. E você, coloca um caminhão de dinheiro no Meta, ele ainda bloqueia sua conta, foda-se você e, sei lá, mas o que eu fiz, não sei. Depois você abre o suporte lá. Exato. Por quê? Porque eles têm o poder, eles têm a mídia, né? Eles detêm a audiência. E isso é uma das coisas que para o nosso setor tem que ser pensado. Como que eu construo ativos, né? Produtos que estão basicamente dentro desse certame de ativos, que seja através de propriedade intelectual, enfim, ativos mesmo, que vão me conferir esse nível de vantagem competitiva. Então, eu sou extremamente a favor. A V4, ela hoje basicamente tem clareza de que a V4 de 2030 do IPO não se parece muito com a V4 de hoje em Professional Service. A gente está falando de multiplicar os IPs, né, os nossos itens de propriedade intelectual que vão cada vez tomar mais espaço. Vou dar o exemplo de um case assim e aí fica de insight para a gente pensar. Mas a Franchise Store, ela é uma forma de construir essa vantagem competitiva através de propriedade intelectual e detenção de audiência. Então, a Franchise Store é uma empresa do grupo V4, onde toda vez que uma pessoa está buscando uma franquia para comprar, que ela quer investir, ao invés dela cair num funil X, cair no funil Y e a V4 ir lá e vender para as franqueadoras um serviço de expansão, ela concentra tudo na Franchise Store que detém a audiência, as pessoas que estão buscando franquias caem na Franchise Store e a gente distribui. A gente garante o nível de eficiência e propriedade intelectual com a detenção da audiência para garantir que nós tenhamos o poder de mídia aqui nesse caso. É o nosso marketplace ali, a gente garante que a gente chama de real estate digital, né? Ou seja, é o nosso prédio aqui como mídia, como audiência dentro desse grande universo aqui de mídia digital para garantir que a gente tenha o power aqui, né? O poder de deter a audiência. E esse é um produto, porque eu posso monetizar isso de N formas. Sim. Hoje a gente aí volta pro Value as a Service. Aí quando eu for bater lá na Cacau Show, eu não falo assim, ô Cacau Show, eu tenho um gestor de tráfego, um designer, Não, Cacau Show, eu detenho a Franchise Store, que é hoje o maior canal de mídia, que detém a maior audiência de pessoas que estão buscando comprar franquias, e eu te vendo o MQL aqui a R$100. Que é o que vocês fazem com o G4, mais ou menos. Mais ou menos. Então, assim, esses pontos, assim, que eu vejo, aí pensando, esse é um sinal. Outros desses sinais vão ajudar você a construir produtos de uma forma inteligente, porque senão essa vou diversificar produto pode ir para qualquer lugar, né? Exato. E eu acho que é um risco também para você não tirar, porque existe bússola e existe radar. O radar, cara, é foda, porque aparece uma luzinha aqui. Então tem que sair investindo em IA. Tem que ter não sei o que de IA e IA. Aí é uma luzinha no radar. Aí aqui é outra coisa. A bússola não, a bússola aqui é o norte. Qual que é o norte da V4? Cara, é ser o Martech Enabler que leva as empresas a um crescimento de revenue growth. Um revenue growth, né? Um crescimento de receita. Esse é o nosso POV. Nosso negócio é vender o seu através de ativos digitais que dentro dessa bússola, todo produto que compor isso, a gente vai... Então, esse cuidado também na hora de pensar essa diversificação, para não perder foco também, né? O foco é importante no nosso negócio. Legal. Cara, muito bom. Excelente. Gu, excelente papo, meu irmão. Tamo junto. De verdade. Obrigado pelo convite novamente. Eu que agradeço a sua participação. Sei da correria que é, principalmente agora, final de ano, e todas as responsabilidades de vocês. Então, agradeço demais mesmo. Que isso. Parabéns pela trajetória. E aí, galera,
para você que nos assistiu nesse EP, depois deixa aqui quais foram os principais insights que você teve. E eu vou pedir para você também deixar aí as redes sociais para a galera que quiser te seguir, quiser te acompanhar aí também. Perfeito, é @V4Company, né, geral, e o meu Instagram é @ogustavo.figueiredo. Tô sempre trocando ideia com a galera, respondendo perguntas, desenvolvendo, aprendo muito também com vocês, tirei vários insights hoje daqui também. E é isso, vamos que vamos. É isso, irmão. Valeu demais. Obrigado, viu? Valeu. É nóis.